Boa noite, irmãos. Dá início ao culto de adoração ao nosso Deus. Pedindo aos irmãos que cuidem das suas cabeças e vamos orar, nos preparando para estar no momento de adoração, culto, reflexão. Nosso Deus, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Irmão presbítero Gerson, ore ao Senhor, adore o Senhor, orando ao nosso Deus.
Fiquemos de pé e vamos cantar ao Senhor. Alegria no coração, relembrando tudo que Deus fez por nós, tem feito por nós nesses anos de lutas. Hino de número 11. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, soberano, excelso Criador. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Agradecer a presença do presbítero Rafael no grupo Arca de Noé, da Cris.
os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Na oração do irmão Gerson, citou as dificuldades que realmente nós passamos durante esses anos, os primeiros anos, mas Deus esteve sempre do nosso lado. Na verdade, muita gente gostaria de ter engolido a gente. No espírito, na alma, na vontade, muitos engoliram a gente e tiveram que vomitar, porque não houve uma digestão direita. E graças a Deus, o Senhor nos concedeu vida durante esse tempo todo, permaneceu conosco, alimentando a nossa fé, nos dando cada dia mais força para vencermos as dificuldades. A Bíblia diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. Ele nos socorreu durante esse tempo todo, sustentou a mão do irmão, da irmã, a mão da igreja, e nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. Nós só temos que dizer para Deus, além de muitas outras coisas, muito obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu a mão sobre nós, nos abençoou, tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos filhos, nossos netos. Eu não sei, eu fico meio assim preocupado, que nesses 10 anos não morreu ninguém da nossa igreja. Pode ser que eu seja o primeiro amanhã, não sei, pode até ser que a gente ainda não teve nenhum velório aqui, mas se tiver, eu sei que o irmão vai para o céu, mas o Senhor garantiu assim a nossa vida durante esse tempo todo aqui. Nenhum membro aqui da nossa comunidade, e Deus realmente tem estado ao nosso lado. A igreja sabe disso. Nós temos usufruído todo dia, todo tempo, a presença desse Deus maravilhoso. Isso é motivo de muita gratidão ao Senhor. E eu quero convidar a irmã Cecília para orar, agradecer a Deus, porque durante esse tempo todo Deus tem sustentado a nossa mão, tem nos protegido. Agradeça, irmã.
Vamos ficar de pé? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, pois só o teu nome é santo. Que bênção, que maravilha, ótimo. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará
nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Meus irmãos, se assentem e abram as suas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139, vamos ler alternadamente este salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Todos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Deus que nos sonda, que nos conhece, sabe que temos errado contra Ele, e Ele requer de cada um de nós a confissão. Irmão presbítero Algaci vai orar pedindo a Deus que perdoe as nossas faltas
pecado que temos cometido contra o Senhor. Oremos. Amém. Cantemos ao Senhor. O hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Vamos ficar em pé. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e do
herança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Bem, os irmãos se assentam. Para ilustrar o que eu quero falar, tempo atrás eu ouvi uma história, que é uma história com H, não é com E. Não sei se aconteceu isso, mas isso geralmente acontece em muitos lugares. Diz que
pastor, um presbítero e um diácono foram pescar. E lá na pescaria, o pastor disse: olha, já que só tem nós três aqui, eu quero contar para vocês um segredo. Eu me converti, mas sou pastor, mas de vez em quando eu gosto de uma cachaçinha. Eu tomo uma cachaça. Lá não é de sempre, mas de vez em quando eu tomo uma cachaça. Eu tenho essa queda ainda não me converti direito. Aí o presbítero e o diácono ficaram olhando para o pastor. Aí o presbítero disse: eu também tenho um pecado para contar para os irmãos. O que é? Eu de vez em quando eu fumo um cigarrinho. Eu fumava muito, mas aí acabei me convertendo, mas de vez em quando eu fumo um cigarro. Aí o diácono quieto, parado. Aí eles perguntaram: e você, diácono? Você tem algum pecado? Ele disse: só tem um. Eu não posso ouvir segredo que eu conto para todo mundo. Então, os irmãos guardaram o segredo que eu pedi para os irmãos. Quando eu disse que ia convidar os dois pastores, que vocês não deviam dizer para ninguém, vocês guardaram direitinho. Parabéns para os irmãos. E quando o pastor Luiz Carlos ontem disse: olha, tem tanta gente aí mais inteligente, mais intelectual, mais não sei o que, então deu algumas virtudes de alguém melhor do que ele. Vai lá convidar um velhinho, um velho assim. Mas realmente ele estava certo, porque ontem ele embargou lá na hora e o sermão não queria sair. E eu percebendo que ele hoje ia engasgar de novo, ontem à noite mesmo eu chamei o outro pastor para vir. Aí hoje tem um outro pastor, espero que ele não se engasgue, porque senão vai sobrar para mim. Mas hoje eu indo lá para o aeroporto, eu digo: vamos lá no aeroporto, tem um irmão que vai chegar. E ele disse: quem é esse irmão? Eu digo: é um presbítero. Não menti, o pastor é presbítero. Ele é o quê? Eu digo: ele é professor, ele ensina na escola dominical. Aí fomos lá para o aeroporto, chegando lá, e ele disse: e esse irmão não chega não? Eu digo: olha, é para ele vem de onde? De Brasília, porque ele, de fato, ele vinha de Brasília para cá. Foi tudo. E ele disse: mas ele não chega. Eu digo: ele devia ter me ligado se ele não viesse. Aí quando ele abordou assim na porta, eu digo: o irmão está aqui. Ele disse: mas esse é o pastor Lutero? Eu digo: é o irmão que eu estou esperando. Fazia muitos anos que eles não se viam. Estudaram juntos também no Instituto Bíblico do Norte. Somos mais ou menos da mesma idade. Eles são mais velhos do que eu há alguns anos. Mas são irmãos queridos. Então o pastor Lutero vai substituir o pastor Luiz Carlos hoje, que ele está velho, não está conseguindo falar mais nada. Eu estou botando ele para descansar, para amanhã ele falar. Então, dependendo do que o pastor Lutero disser hoje, talvez eu é que tenho que pregar amanhã, se ele não der conta. Aí vai ser difícil. Pastor Lutero, vem cá. Irmãos, continue orando pela saúde do pastor Luiz Carlos. E que Deus possa estar abençoando a vida dele. É um prazer ter o pastor Lutero aqui conosco. Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Recife. Nós já o conhecemos já há mais de 35 anos. Uns 38 anos que nós nos conhecemos. Quando eu era pastor lá no Maranhão, levei ele lá. Ele não tinha o cabelo branco, era mais bonito. Mas os anos vão passando, a gente vai ficando mais quebrado. Hoje o Luiz Carlos está tão ruim que ele quase cai ali em cima. Ele não viu o degrau, ele saiu. Eu fiquei até com medo dele quebrar o vidro ali em cima. Para você ver como a idade vai chegando. É bom os irmãos idosos não ir lá para cima, viu? Porque ali é só para os jovens. Então, mas vamos orar. Depois da oração, vamos cantar um hino.
Depois da oração nós vamos cantar o hino e assim o pastor Lutero vai estar pregando para nós. Pai Santo, eu louvo o teu nome pela tua presença na nossa vida, porque o Senhor tem abençoado a igreja, o teu povo. O Senhor trouxe os teus servos em paz para o nosso meio. Já fomos edificados tão bem na noite de ontem, e nós oramos que o Senhor abençoe o teu servo, pastor Lutero, para nos trazer a tua palavra. Sejamos edificados hoje com a tua palavra. Guarda o teu servo, protege a vida dele, protege a sua família, usa com graça o teu filho, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um cântico, depois a palavra está com o pastor. O hino de número 111. Comigo estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Socorro tenho e vera proteção, porque fizeste habitação, em revelar a mim, ó meu Senhor, divino mestre, reconsolador, o teu amparo toda tentação, fazendo em mim constante habitação, andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Os teus poderes vão findar, em Cristo os mortos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Meus amados irmãos, como está escrito na palavra do Senhor, porque dele, por meio dele
Para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A minha gratidão a Deus, a gratidão ao Pastor Porto, o acolhimento na sua casa, tão fraterno, a igreja, pelo convite, pela oportunidade. Primeira vez que eu venho a Campo Grande e é bom conhecer, especialmente a igreja, saber, como já ouvimos aqui, que o Senhor Deus tem sido gracioso e tem abençoado os irmãos, e bendito seja Deus por esses 10 anos, e que a obra do Senhor avance mais e mais para o louvor da sua glória. Agradeço a oportunidade também do reencontro com Luiz Carlos, né? E nós estamos aqui com temor e tremor. Estava lembrando de uma palavra atribuída a John Piper. Ele diz: a melhor maneira de desperdiçar o seu púlpito é pregando os seus próprios pensamentos em lugar dos pensamentos de Deus. E nós queremos, pela graça, pregar os pensamentos de Deus que estão aqui na sua palavra. E eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia em um dos livros que eu reputo como um dos mais tocantes, mais emocionantes. Estava lendo um autor que escreveu sobre essa carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele disse: eu não consigo conter minhas lágrimas quando leio segunda carta a Timóteo. E que Deus nos ilumine os olhos do coração, Ele nos guia a toda a verdade, e que nos minutos próximos o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, nos guia a toda a verdade. Queria lhe pedir que, após a leitura e durante a ministração, você permanecesse com a Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas citações desta carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4º capítulo. Queria ler apenas os 2 primeiros versículos. Eu estou com uma outra versão diferente da sua, mas você vai perceber que a essência é a mesma. Estou aqui com a NVI. Assim está escrito: a presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente. A sua versão tem conjuro-te, e a exortação é: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra é tão preciosa, a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é a verdade. Nós queremos rogar agora o Teu favor, apesar de nós. Tu bem conheces os Teus filhos. Somos como que um vaso de barro contendo um precioso tesouro, que é o Teu Evangelho, a Tua verdade. Quero Te dar graças, Pai, por essa oportunidade tão especial. Que privilégio conhecer uma nova igreja, rever irmãos queridos e pregar a Tua palavra. Que privilégio falar em Teu nome. E nós queremos Te dar graças, Pai, pelos anos de vida desta jovem igreja, que tem um compromisso com o Senhor, que tem a bênção do Senhor, a presença do Senhor. E nós rogamos que a palavra ministrada agora venha ao nosso coração, e que pela ação do Teu Espírito Santo, essa palavra venha causar impacto na nossa vida. Glorifica o Teu nome, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, não é nenhuma novidade dizer que nosso tempo é um tempo de confusão, confusão teológica, confusão moral. Nós vivemos em plena época do relativismo,
Estava ouvindo o testemunho de um irmão nosso lá de Recife. Ele estava viajando, sentou-se ao lado de alguém no avião, começaram a conversar, e o interlocutor disse que era cabeça aberta, era mente aberta, estava aberto a todas as verdades, e disse inclusive isso, que não há verdade absoluta, não há verdade objetiva. Você tem a sua verdade, eu tenho a verdade, todos nós temos a verdade. O nosso irmão ouviu atentamente, educadamente, e então, em determinado momento, levantou-se, abriu lá a bagagem, o bagageiro, tirou a sua Bíblia e tirou um folheto, um livreto, na verdade. Ele sempre anda com esse livreto, publicado pela editora Fiel, e foi presentear o interlocutor. Não é tão aberto à verdade dos outros, né? Mas quando ele viu que era do Evangelho e viu a Bíblia, disse: mas isso aí eu não quero ouvir, não. Esse assunto não me interessa, né? E, na verdade, as pessoas não querem mesmo ouvir a palavra. A sequência do capítulo 4 diz que as pessoas não suportarão a verdade, sentirão como que uma comichão nos ouvidos, uma coceira nos ouvidos. Isso me faz lembrar quando Estevão, primeiro mártir do cristianismo, estava dando um testemunho tão precioso. Estevão se identificava tanto com o Senhor Jesus que mesmo na hora da morte, diante dos seus algozes, sendo apedrejado, aquele homem teve da parte de Deus forças para se ajoelhar e fazer uma oração dizendo: Senhor, não lhes atribua esse pecado. As palavras de Estevão foram muito parecidas com as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E o texto de Atos capítulo 7 diz que quando Estevão pregava, os homens fechavam os ouvidos, e Estevão estava pregando a palavra de Deus. Há um desafio muito grande para nós, pregar a palavra de Deus. Eu particularmente me emociono muito quando leio 2ª carta a Timóteo. O apóstolo Paulo estava preso, era a sua 2ª prisão em Roma, uma prisão bem diferente. Na primeira prisão, conforme lemos no final do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo esteve em uma casa alugada e esteve durante 2 anos naquela prisão. Agora eu olho para aquela cena e fico maravilhado com a providência de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, estava na sua 3ª viagem missionária, ele manifestou o desejo de ir a Roma. Roma era a capital do império, era estratégica, e o apóstolo Paulo queria chegar a Roma e ser enviado pela igreja de Roma ao ocidente. Era desejo dele ir até a Espanha. E quando ele vai a Roma, ele vai como prisioneiro. Olha aí, percebam os caminhos de Deus. Ele não podia andar pelas ruas, falar nas praças, falar de casa em casa, estava preso. Só que na providência de Deus ele ficou em uma casa. Ele era obviamente escoltado pela guarda pretoriana, mas naquela prisão Deus usou o seu filho. Quando ele escreveu aos filipenses, que estavam apreensivos, preocupados com o seu apóstolo tão querido, seu pastor tão amado, ele começa dizendo: meus irmãos, quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós servimos a um Deus que é Senhor absoluto, conforme lemos no Salmo 139, um Deus onipresente, onisciente e onipotente, um Deus que governa, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade e faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Acasos não existem na vida de um servo de Deus.
Às vezes os homens intentam o mal contra o servo de Deus, mas Deus transforma esse mal em bem. Foi esse testemunho que José deu aos seus irmãos, quando agora tinham medo de uma vingança da parte de José, porque José era uma autoridade, primeiro-ministro do Egito. E José disse: meus irmãos, acaso estou eu no lugar de Deus? Não foram vocês que me trouxeram para esse lugar. Deus me colocou aqui para que muita gente fosse preservada com vida. Vocês intentaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo diz, irmãos. Por causa de minhas cadeias, há irmãos que estão falando o evangelho com mais encorajamento. Ele disse: minhas cadeias tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana. Alguns daqueles guardas se converteram ao Senhor, tanto que na parte final da carta aos Filipenses, mandando as saudações, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E lembrando quem era o imperador naquela ocasião, Nero era o imperador. Alguns se converteram. Daquela primeira prisão ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele evangelizou pessoas, ele confortou pessoas. Naquela primeira prisão, Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon, foi convertido, e quando ele escreve a Filemon, ele diz: receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão querido, a quem eu gerei entre algemas. Então, queridos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa foi a primeira prisão. Depois de 2 anos, Paulo foi posto em liberdade, mas ele continuou o seu ministério. A gente lendo 1 Timóteo, carta que ele escreveu a Tito, lendo as pastorais, a gente consegue montar possivelmente o bem aproximado roteiro de Paulo. Ele estabeleceu Timóteo em Éfeso, estabeleceu Tito em Creta e escreveu as cartas pastorais dando a eles instruções. Foi à Macedônia, esteve na Galácia, esteve em Colossos, continuou pregando a palavra de Deus, continuou o seu ministério. Foi a Troade, onde ele deixou a capa e os livros, especialmente os pergaminhos, na casa de Carpo. Não sabemos quando ele foi preso e onde ele foi preso, mas passado um determinado período ele volta a Roma, e agora como prisioneiro. A princípio, na primeira prisão, acusado pelos judeus, agora ele é um prisioneiro mesmo do imperador. E essa carta é comovente, porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas. Paulo mostra aqui sua plena humanidade. Ele, humanamente falando, está sozinho. Ele foi abandonado por muitas pessoas. Ele disse: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Mas ele podia dizer: porém o Senhor me assistiu. No outro momento ele diz: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E ele então escreve a Timóteo, dando instruções a Timóteo. Timóteo estava pastoreando em Éfeso numa época meio difícil. Se vocês olharem aí o primeiro capítulo, versos 14 e 15, Paulo está dizendo: todos os da Ásia me abandonaram. Pessoas começaram a negar a fé, quem sabe apostataram. E como a gente percebe nos escritos de Paulo, Timóteo era um moço jovem. Talvez Timóteo tivesse aí entre 30 e 35 anos de idade. A gente pode inferir pelo contexto histórico, quando alguém era considerado jovem. Na primeira carta ele diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Na segunda carta ele diz: foge das paixões da mocidade.
E como nós sabemos, Timóteo era um jovem meio que introvertido, arredio, de temperamento que se abalava com muita facilidade. Timóteo tinha a tendência a retroceder diante dos embates. Era alguém muito mais preparado para ser comandado do que para comandar. Agora percebam, queridos, a providência de Deus. Deus levanta Timóteo para dar continuidade à obra. E Paulo escreve a Timóteo, exortando a que ele reavive o dom de Deus que há no seu coração, que ele recebeu pela imposição das mãos. Paulo diz: o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação. E quando eu fico pensando no temperamento de Timóteo, tímido, natureza arredia, introvertido, um homem que relutava diante das tarefas difíceis, estava lembrando de uma palavra de Hudson Taylor, missionário tão usado por Deus. Ele disse: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Gente que depende totalmente do Senhor, inteiramente do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, que você reavive o dom de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essas são as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. São exortações apaixonadas antes do martírio. Interessante, queridos, quando a gente olha para um homem como Paulo, humanamente falando, a gente podia dizer que Paulo era um homem de potencialidade, um intelectual. Ele era cidadão romano por direito de nascimento, tinha liderança, tinha postura, tinha conhecimento, aprendera aos pés de Gamaliel, o que era uma excelente referência de um mestre, mas fora convertido diretamente pelo Senhor Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E mais, recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Então um homem que tinha conteúdo, que tinha autoridade. E quando a gente olha assim para o final da vida de Paulo, abandonado pelos homens, trazendo no corpo as marcas de Cristo, sem riquezas, sem patrimônio, um dos pedidos que ele fez a Timóteo: traze-me a capa que deixei na casa de capa. A capa era um instrumento que os mais pobres usavam para proteção mesmo contra o frio. Os livros, especialmente os pergaminhos, certamente a palavra de Deus e também seus escritos. Há quem diga que ele deixou a capa e os livros na casa de Carpo porque possivelmente tenha sido preso lá em Troade, mas não há uma evidência, por isso nem pôde levar essas coisas. Mas vejam, pedido simples que esse homem fez, mas usado pelo Espírito de Deus, ele fez essa exortação solene. Eu gosto muito dessa versão que nos dá essa ideia: diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eu o exorto solenemente. E a exortação é esta: prega a palavra. E essa é a exortação de Deus para o meu coração, e é a exortação de Deus para essa igreja. Essa igreja que está rendendo graças ao Senhor pelos seus 10 anos de organização eclesiástica. Essa igreja que tem um desafio enorme, uma missão, uma vocação, e o chamamento de Deus, a exortação é: prega a palavra. A gente podia aqui dizer que a palavra são as boas novas de salvação para os pecadores. Olhando aí na sua Bíblia, capítulo 1, verso 14, ele chama a palavra de o depósito.
Capítulo 4, versículo 3, ele chama a palavra de a sã doutrina. No capítulo 4, verso 4, ele chama de a verdade. No capítulo 4, verso 7, a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A ideia de guardar a fé, de ter preservado a verdade, de não ter negociado com a verdade, de não ter tentado tornar o evangelho mais palatável ao gosto das pessoas, não ter negociado com a verdade, não ter adulterado a verdade. Essa é a ideia. Guardei a fé, pela graça de Deus se manteve fiel, pregando o evangelho, não outro evangelho, mas pregando o evangelho. No capítulo 3, falando sobre a palavra de Deus, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Queridos, nós vivemos um tempo tão difícil e é preciso dizer o óbvio, porque as pessoas estão abrindo mão do óbvio. É preciso dizer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é inspirada, que ela é autoritativa, que ela é verdade absoluta, que ela contém a mente de Deus, que ela é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, que é a revelação de Deus. Ela é inspirada e ela é útil. Ela é útil para repreender, para corrigir, para educar. Prega a palavra. Foi Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, que disse: os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. É esse o compromisso. Prega a palavra. Timóteo foi solenemente exortado nessas palavras a pregar a palavra de Deus, ou seja, a falar o que Deus falou. Lendo todo o livro, especialmente essas 2 cartas pastorais a Timóteo, o apóstolo Paulo já havia exortado Timóteo a ouvir a palavra, a crer na palavra, a obedecer a palavra, a guardar a palavra com toda a fidelidade, a sofrer pela palavra, sofre pelo evangelho, a permanecer na palavra. Agora, porém, ele exorta: prega a palavra aos outros, proclama a palavra de Deus. Essa é a exortação solene. Mas vejam a instrução que o Senhor nos dá. Existem aqui alguns elementos que são essenciais à proclamação. Olha o que diz o verso 2: insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Vejam quanto a palavra de Deus é preciosa, queridos. Como o Senhor nos dá uma sábia instrução. Vamos analisar então essas exortações. A palavra que ele usa aqui, o verbo que ele usa, insta. Literalmente, o termo original significa estar de prontidão, estar disponível. É isso que significa literalmente a palavra. Mas dentro do contexto daquilo que Paulo está ensinando, ele está falando sobre a necessidade da insistência e da urgência. Então, o que é essencial? Pregar a palavra, falar o que Deus falou, proclamar a verdade, mas fazê-lo com senso de urgência. Essa é que é a grande questão. Senso de urgência, porque nós que pregamos o evangelho estamos tratando de um assunto de vida e morte. Isso tem a ver com o destino eterno das pessoas. Prega a palavra, senso de urgência. O evangelho legítimo, queridos, anuncia a situação dos homens perante o Deus vivo. O evangelho fala também da ação salvadora de Deus através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
O Evangelho é uma mensagem que chama as pessoas ao arrependimento e à fé. Então, antes de chamar ao arrependimento e à fé, é preciso que o ser humano entenda quem ele é, qual é a sua condição. Porque é incrível isso, como as pessoas se consideram boas. Quantas vezes a gente já foi evangelizar alguém e disse: olha, mas eu sou bom marido, sou ótima esposa, sou um moço do bem, sou estudioso, sou trabalhador, não faço mal a ninguém. Mas o que é que a palavra de Deus diz, queridos? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a ira de Deus se revela. Capítulo 1 da carta aos Romanos, ele fala a respeito dos gentios, que tem a revelação geral de Deus, a revelação natural de Deus, porque os atributos de Deus se manifestam claramente através das obras da criação. Mas o que é que diz o texto? Os homens preferiram adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito. Aí no capítulo 2 ele fala aos judeus: além da revelação geral, natural, vocês têm uma revelação especial, vocês têm os oráculos de Deus. No entanto, judeus, vocês procedem de modo semelhante aos gentios. Vocês têm a lei, mas vivem como aqueles que não têm a lei. Vocês dizem que não se deve furtar, mas furtam. No capítulo 3 ele diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Essa é a realidade do ser humano. Na carta aos Efésios, Paulo diz a respeito dessa situação, da manifestação da graça de Deus. Ele diz que por natureza o ser humano está morto nos delitos e pecados. De um lado, ele está abaixo do padrão estabelecido por Deus. Por outro lado, ele não atingiu o alvo estabelecido por Deus. E Paulo começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne. Ele diz que o ser humano, por natureza, está morto espiritualmente. Ele vive uma escravidão espiritual, andando segundo o mundo, o sistema que está em rebelião contra Deus, segundo a carne, a sua velha natureza decaída, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o príncipe desse mundo, Deus esse século. E ele continua dizendo: e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aqui não é um convite à inconveniência. O Evangelho não nos chama a nos tornarmos pessoas inconvenientes. Uma vez estava fazendo uma visita em um hospital público lá do Recife, e eles quiseram me barrar. Eu disse: olha, mas eu sou pastor, eu tenho direito, eu tenho um membro da igreja, preciso visitá-lo. E então, depois de muito conversar, me colocaram com a pessoa que era responsável para limitar as visitações. E a pessoa foi muito distinta, me recebeu e explicou: pastor, veja bem, nós estamos tendo alguns problemas aqui. Algumas pessoas entram aqui no hospital na hora da visita, e eles entram nos quartos. Às vezes o paciente está numa situação muito difícil, eles gritam, eles falam alto, às vezes eles querem forçar uma conversão da pessoa, pega a mão do enfermo e levanta a mão, como se fosse necessário fazer isso, levantar a mão da pessoa para receber Jesus. Então não é isso que a Bíblia está dizendo: insta, quer seja oportuno, quer não. Não é esse o sentido da palavra. A ideia é: há tempo e fora de tempo. A ideia é: ainda que isso lhe custe um preço. Senso de urgência, queridos.
De vez em quando alguém recebe um Nobel por conta de descobertas, especialmente na área das ciências, da saúde. Imagine alguém descobre um remédio para uma doença que é considerada pelos homens incurável. Agora imagine se essa pessoa faz essa descoberta e agora esconde o conhecimento para si mesmo, não divulga, não segue os trâmites que seriam necessários. A igreja lida com uma questão de vida e de morte, um senso de urgência. Às vezes nós não nos damos conta e nós precisamos do despertamento do Espírito Santo. Estava lendo a respeito de um escritor, estava trabalhando no seu livro e tinha recomendado à sua esposa: não quero ser interrompido, eu tenho um prazo a cumprir, a editora me cobra. Então ele tinha lá seus horários, sua programação, não atendo o telefonema, era dedicação mesmo. Até o dia quando a esposa o interrompeu para dizer que a filha do casal havia desaparecido. E aí, queridos, o escritor deixou o livro para lá e foi buscar sua filha. Uma questão de urgência. Nós tratamos com uma questão de vida e de morte. Senso de urgência. Ele continua dizendo: a necessidade de habilidade. Quando nós olhamos para o ministério terreno do Senhor Jesus, como Jesus foi hábil nas palavras e nas atitudes. Olhe para as curas, para as abordagens. Quando ele foi evangelizar a mulher samaritana, ele quebrou vários paradigmas, né? Estava conversando com a mulher, sendo ele judeu, conversando com a mulher samaritana, pedindo água a uma mulher samaritana. E Jesus diz à mulher: se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu lhe daria água da vida. E a mulher não consegue pensar em outra coisa a não ser no incômodo, na dificuldade de buscar água todos os dias ali naquele poço. Dá-me dessa água. Jesus está falando de coisas profundas. Quando um leproso irrompe no meio da multidão, um leproso que era alguém cerimonialmente impuro, e quando ele se apresenta perante o Senhor Jesus, a gente pode imaginar que as pessoas correram, se afastaram, e aquele homem se curva em adoração, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus quebra um outro paradigma e toca naquele homem e diz: quero, fica limpo. Sempre que leio essa história eu fico pensando: há quanto tempo aquele homem não recebia um toque de alguém, um afago, um carinho, um cafuné. E Jesus coloca a sua boa mão sobre ele e diz: quero, fica limpo. E aí a gente podia falar tantos exemplos das abordagens que Jesus fazia. O que é que ele pergunta a Nicodemos? O que é que ele fala sobre novo nascimento a um homem religioso? A instrução para nós, queridos, é que a palavra de Deus deve ser proclamada com habilidade, ora corrigindo, ora repreendendo, ora exortando. Olha que coisa preciosa, é a mesma palavra, o mesmo evangelho, mas sendo proclamado com sabedoria. Eu gosto muito dessa expressão, ora corrigindo, e a ideia aqui é de admoestação. Quando alguém é admoestado, a ideia não é tentar vencer a pessoa pelo cansaço, mas é convencer o outro com o argumento da verdade. Biblicamente, admoestar alguém significa fazer com que o outro reconheça o seu erro
à luz da palavra de Deus, argumentando com a palavra de Deus. Habilidade, senso de urgência, habilidade. Ele fala mais, paciência. É interessante, queridos, que a mensagem é urgência, a mensagem é urgente, mas a proclamação deverá ser feita com paciência. Foi lido aqui hoje à noite: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós não somos chamados a chantagear as pessoas, nós não somos chamados a manipular as pessoas. Sequer deveríamos usar técnicas de pressão para induzir as pessoas. Não. O nosso dever é pregar a palavra, expor o evangelho, anunciar Jesus, pregar a palavra de Deus. Quando Paulo escreve nessa mesma carta, capítulo 2, verso 24, ele diz assim: não é bom que o servo do Senhor viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Nosso dever é pregar a palavra. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. É paciência, é lançando a semente, é paciência, é um trabalho constante, mas sempre na dependência de Deus. Certa ocasião eu li de um pregador numa universidade dos Estados Unidos. Pregou o evangelho e ao final ele disse: se alguém quiser orar comigo, conversar comigo, permaneça. Formou-se uma fila, um a um foi falando com ele, ora alguém para abraçá-lo, alguém para orar com ele. Por fim estava um moço que era muçulmano. Ele disse: vim para os Estados Unidos para estudar. Quando cheguei aqui, um médico me presenteou com um Novo Testamento. E quando eu comecei a ler o Novo Testamento, percebi que o Deus a quem procuro é o Jesus do Novo Testamento. E hoje, enquanto você pregava a palavra, eu fui impactado por essa palavra. Agora eu tenho um problema. Eu sou muçulmano, minha família é muçulmana, e eles são zelosos. Se eu me entregar a Jesus, terei que comunicar a minha família, e em comunicando, eles me repudiarão. E em me repudiando, não me sustentarão mais. Consequentemente, perderei o visto, terei que voltar ao meu país. E eles são zelosos. E o pregador disse que parou por uns instantes e foi orar. Ele disse assim: Deus não me chamou a forçar a conversão de ninguém, mas a pregar fielmente a palavra. Até que depois de alguns instantes, um moço quebrou o silêncio para dizer: eu estou pronto, eu estou preparado. Prega a palavra, senso de urgência, insta, quer seja oportuno, quer não, mesmo que venhamos a pagar o preço. Pregue a palavra, mesmo quando as pessoas começarem a sentir coceira nos ouvidos, pregue a palavra, mesmo quando as pessoas ridicularizarem a nossa fé, pregue a palavra, mesmo quando as pessoas não resistirem à verdade, pregue a palavra, inste, quer seja oportuno, quer não, repreenda, corrija, exorte com toda longanimidade, com toda paciência. Nosso dever é proclamar. Os resultados da proclamação dependem da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem ilumina os olhos do coração. É o Espírito Santo quem mostra a alguém o quanto ele é pecador e indigno, mas também aponta para o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho. O nosso dever é pregar com paciência. E por fim, um outro elemento essencial tem a ver com conteúdo sólido. A expressão bíblica é com toda a doutrina.
Paulo, quando falava pelo Espírito Santo, ele falava com autoridade, porque essa tinha sido uma das marcas do seu ministério. Há um texto também que é bastante tocante, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo está em Mileto, está indo para Roma, para Jerusalém a princípio, depois Roma na sua primeira prisão. Ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e é uma despedida, e Paulo faz uma síntese do seu tempo lá na Ásia, 3 anos de pregação. Ele diz: vocês sabem qual foi o meu procedimento desde o primeiro dia até agora, jamais deixando de vos anunciar todo o conselho de Deus, e o fiz com lágrimas, exortando a cada um pessoalmente, de casa em casa. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, com conteúdo, queridos. Quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele disse: quando estive entre vós, não vos fiz saber outra coisa a não ser de Jesus e esse crucificado. E a minha linguagem não consistiu numa linguagem persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas em Deus. Queria concluir dizendo que essa exortação a Timóteo é uma exortação para nós também, é uma exortação para esta jovem igreja. Devemos pregar o Evangelho, anunciar a mensagem dada por Deus, com senso de urgência, com habilidade, com paciência, na dependência de Deus, com sólido conteúdo. Temos aqui, queridos, então um chamado à fidelidade, crendo firmemente no poder da palavra de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, salmos como o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E ele começa poeticamente a descrever a beleza e o poder da palavra de Deus. Quando a gente lê o Salmo de número 29, ele fala sobre o poder da palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz tremer os cedros. Confiando no poder da palavra de Deus, queridos, e dependendo da ação poderosa e graciosa do Espírito Santo de Deus. Estava conhecendo sua cidade hoje, uma bela cidade. Que desafio que Deus tem colocado para essa igreja aqui nessa região. Essa bela cidade seja impactada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A vocação da igreja é pregar a palavra. Como muito bem escreveu Pedro na sua primeira carta: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus os abençoe e Ele seja bendito. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus com alegria. Esse Deus que nos firma na palavra. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, do que tudo o que pensamos, do que tudo o que sonhamos e esperamos. Infinitamente
é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém. Não é todo dia que a gente tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, assim tão bem explicado. Então vamos aproveitar os dias que temos os pastores aqui conosco para estarmos aqui. Ontem nós tivemos um público e hoje temos outro público. Lá no Gaburo nós tivemos mais de 100 pessoas. Vamos ver se os de ontem vão vir amanhã e nós os que viemos hoje amanhã de novo. Amanhã e domingo. Nosso café da manhã também. Amanhã à noite, com certeza, o pastor Luiz Carlos vai estar melhor da garganta e vai estar pregando para a gente. E no domingo, os dois vão pregar. Então, de manhã e de noite, os dois vão estar pregando. A gente vai encontrar uma hora para usar os dois. Tá bom? Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Nós temos aqui nosso irmão que está aqui conosco. Deus abençoe, Deus continue ajudando, abençoando. Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome pela tua palavra, porque alguém insistiu conosco, alguém pregou para nós, e hoje nós somos filhos do Senhor, porque entendemos a tua palavra e aceitamos. Nossos ouvidos foram abertos, nossos corações para receber a tua palavra. Obrigado, e continuemos a fazer assim. Abençoa o teu povo que aqui está, aqueles que não puderam vir, que todos possamos vir amanhã para estarmos ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, e até amanhã.